Marie Curie, com certeza é um nome que todo mundo já ouviu falar, né? Só que a história por trás desse nome, essa é uma das mais incríveis, mais inspiradoras de toda a história da ciência. Olha só essa foto aqui. Foi tirada em 1927 na Conferência de Solvay. Muita gente diz que é a foto mais inteligente que já existiu. E não é para menos, né? Estão aí reunidas simplesmente as maiores mentes do século XX. Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, a lista é enorme. Mas se a gente olhar com atenção, no meio de todos esses gigantes da ciência, tem um rosto que se destaca. Sabe por quê? Porque é o de uma única mulher. E aí fica a pergunta, né? Como é que essa mulher, sozinha ali, conseguiu garantir seu lugar entre os maiores cientistas do mundo? E isso numa época que, vamos combinar, fazia de todo para excluir as mulheres. Bem, a resposta está em algo que ninguém nunca tinha feito antes. A Marie Curie não ganhou só um prêmio Nobel. Ela ganhou 2, e mais, em 2 áreas científicas diferentes, um em física e outro em química. É um feito que, olha, até hoje, ninguém mais conseguiu igualar. Então, para a gente entender como ela chegou nesse ponto, a gente precisa voltar lá no começo. E o começo dela foi num cenário, assim, de muita, mas muita dificuldade, tanto política quanto social. Ela nasceu Maria Sklodowska, na Polônia, que na época era ocupada pela Rússia. E olha, cada detalhe da juventude dela foi um obstáculo. A cultura polonesa era totalmente reprimida. O pai dela, que era professor, perdeu o emprego só por ser patriota. E as universidades, simplesmente proibidas para mulheres. Mas parece que cada barreira só deixava ela mais forte, sabe? Ela chegou a trabalhar como governanta para pagar os estudos da irmã e até frequentou uma universidade secreta, clandestina, antes de finalmente, aos 24 anos, conseguir ir para Paris. Chegando em Paris, ela adotou o nome Marie. A vida era dura. Ela morava num sótão, mal tinha dinheiro para sobreviver. Dizem que às vezes ela ficava tão mergulhada nos estudos que até esquecia de comer. E foi nesse meio, de dedicação total mesmo à ciência, que ela conheceu Pierre Curie, que viria a ser não só o marido dela, mas seu grande parceiro científico. Então, a gente está no finalzinho do século XIX, e a ciência, naquela época, estava borbulhando de novidades. A descoberta dos raios X e depois uns raios misteriosos que saliam do urânio, uma coisa que o Henry Becquerel observou, isso deixou a comunidade científica em polvorosa. E para Marie Curie, esse fenômeno em particular virou uma verdadeira obsessão. Foi ela que deu um nome para esse fenômeno, um nome que a gente usa até hoje, radioatividade. Só que a contribuição dela foi muito, mas muito além de só dar um nome. Ela lançou uma ideia que era radical para a época. Essa energia, ela vinha de dentro do próprio átomo. Agora pensa bem, isso ia contra tudo que se acreditava. A física da época dizia que os átomos eram a menor coisa que existia, indivisíveis. A hipótese dela era, sem exagero, revolucionária. E você deve estar imaginando um laboratório super moderno para essa descoberta, né? Pois esquece. O palco para essa revolução científica foi um galpão abandonado. Um lugar com goteira, sem ventilação direito e o principal, sem nenhum financiamento. E mesmo assim, foi ali, nessas condições super precárias, que os alicerces da física foram completamente reescritos. Mas provar que esses novos elementos existiam não foi um estalo, um momento eureka. Foi, na verdade, um trabalho físico brutal. Por anos, o casal processou toneladas e toneladas de um minério chamado pechblenda. Era ferver, filtrar, purificar, um esforço exaustivo. E o resultado de todo esse trabalho, em 1902, um mísero 1/10 de grama de cloreto de rádio. Imagina só. E o que veio desse trabalho monumental? A descoberta de não um, mas 2 elementos químicos completamente novos. O primeiro foi o polônio, uma homenagem à terra natal dela, a Polônia. Ele era umas 400 vezes mais radioativo que o urânio. E depois veio o rádio, que vem da palavra em latim para raio. Esse era 900 vezes mais radioativo e, o mais incrível, ele brilhava no escuro, emitia a própria luz. Só que todo esse sucesso científico, que não tinha precedentes, veio acompanhado de muita tragédia pessoal e uma hostilidade pública que é até difícil de imaginar. Em 1903, ela fez história. Se tornou a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Foi o de física, que ela dividiu com o Pierre e com o Henry Becquerel. E não parou por aí. 8 anos depois, em 1911, veio o segundo. Dessa vez, sozinha e em química. Essa dobradinha simplesmente a colocou num patamar único na história.
Como eu disse, até hoje, a Marie Curie é a única pessoa no mundo a ter ganhado o Nobel em 2 áreas científicas diferentes. Mas bem no auge desse reconhecimento, a tragédia bateu na porta. Em 1906, o Pierre morreu num acidente de rua, foi atropelado. Marie ficou, claro, devastada, mas a resposta dela não foi se encolher. Pelo contrário, ela assumiu a cadeira de professora dele na Sorbonne, quebrando mais um tabu, se tornando a primeira mulher a dar aula lá. E mesmo com 2 prêmios Nobel no currículo, ela não estava livre do julgamento da sociedade. Quando ela começou um relacionamento com outro físico, o Paul Langevin, a imprensa francesa foi pra cima dela com uma xenofobia nojenta. Foi aí que ficou clara a hipocrisia da época, né? A mesma nação que celebrava ela como um gênio da ciência, agora condenava a estrangeira, a destruidora de lares. Mas, apesar de tudo isso, o legado dela vai muito além da tragédia. É uma história de uma contribuição que dura até hoje, um legado que literalmente irradiou pelo mundo. Dá uma olhada nisso. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela não ficou parada. Ela desenvolveu umas unidades de raio-x móveis, que ficaram conhecidas como Petites Curies, os pequenos Curies, e foi com eles para o fronte de batalha. A estimativa é que mais de 1 milhão de soldados feridos foram atendidos graças a essa invenção dela. Só que o trabalho de uma vida inteira cobrou um preço muito alto. Todos aqueles anos de pesquisa, sem proteção nenhuma, com materiais altamente radioativos, cobraram a conta. Ela morreu em 1934, de anemia aplástica, uma doença que foi causada justamente pela exposição à radiação. E a intensidade da pesquisa dela deixou uma marca permanente. Para se ter uma ideia, até hoje, os cadernos de anotação, os pertences dela, até os livros de receita, continuam tão radioativos que precisam ser guardados em caixas especiais forradas com chumbo. É a prova física do poder que ela ajudou a desvendar. A vida de Marie Curie foi de uma dedicação implacável à ciência. Ela nos deu as chaves para entender o átomo, para combater doenças, mas ela pagou o preço máximo por esse conhecimento. A história dela nos obriga a pensar qual é o preço da descoberta, até onde a busca pelo progresso pode ir, e quais sacrifícios são grandes demais.